Jaciara, acho que o Insta nos derrubou. Oi, oi. Olá. Acho que o Insta nos derrubou aqui. Caiu. Caiu, Gustavo Marinho. Nos derrubaram. Nós caímos, não foi, Vivi? Caímos, nos derrubou, mas vamos lá. Pode Voltamos falar, Flávia. agora. Comigo foi Opa, bem no início. voltamos. Foi bem no início, né? Olha aí, Foi, ó. foi. Ai, que coisa. Coisas da Que tecnologia, coisa, né, né? Gustavo? Você sabe bem o que é isso, né? Que o Gustavo é da área de tecnologia. Então, mas como eu estava falando, Vivi, É. eu atuo na área ambiental já há mais de 15 anos, né? E além de na Qualiseg fazer a formação dos auditores ambientais, dos auditores em sistemas de gestão ambiental, também sou professora, né, de pós-graduação. Queria, inclusive, mandar um abraço para os meus colegas lá da Católica Business School, né? No finalzinho eu vou falar um pouquinho também sobre o curso de sistemas integrados, que a gente está, um novo MBA que a gente está lançando, que tem como meio ambiente uma das áreas um dos pilares de trabalho. Mas, enfim, o que falar de gestão ambiental? Às vezes a gente tem um receio muito grande, porque a gente acha que gestão ambiental é uma coisa que está muito voltada para profissionais de meio ambiente. Né? Nós, você bióloga, eu gestora ambiental, engenheira de segurança, enfim, né? Então a gente acha que é uma coisa muito particularizada para um determinado público, né? E, na verdade, quando a gente fala de gestão ambiental, nós estamos falando de algo que está no nosso dia a dia, dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa rotina. E quando a gente faz essa análise para o mundo empresarial, funciona do mesmo jeito, funciona da mesma forma, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Até 2004, nós tínhamos uma norma de meio ambiente, que era a ISO 14001, em versão 2004. E ela era uma norma muito interessante, porque ela já começava falando de uma política ambiental. Então, ela trazia para a gente aquela necessidade da empresa ter um norte, ter um rumo do ponto de vista ambiental, né? E aí ela trazia outros aspectos, como a própria liderança, como a necessidade de identificação de aspectos ambientais, redução de impactos, enfim. Essa norma, ela nos ajudou durante anos, né? E foi uma norma que trouxe para o mundo essa necessidade do ambiente corporativo enxergar o meio ambiente como algo estratégico. Né? Então, eu costumo dizer que a versão 2004 da ISO 14001, ela já tinha esse caráter de dizer para a organização, olha, meio ambiente não é nada utópico, é algo praticável, inclusive que vai te dar resultados. Quando chegou 2015, a gente teve um marco, e esse marco, eu sempre falo, 2015 foi um ano muito importante para nós que somos da área de meio ambiente, né? Por quê? Porque nós saímos da versão 2004 da ISO 14001 e nós entramos na versão 2015. E aí a gente pode pensar assim, poxa, mas foi só uma mudança de versão. Não. A versão 2015, ela trouxe para nós uma mudança de cultura nas organizações. Se nós já enxergávamos o meio ambiente como algo necessário, né, quebrando aquele paradigma de que não há desenvolvimento, né, se você desenvolver, você afeta o meio ambiente de forma irreversível, ou até mesmo se eu for muito correto ambientalmente, eu não me desenvolvo, esse paradigma ele foi quebrado. Né? E essa versão 2015, ela traz uma coisa que é espetacular. Eu vou falar um pouco dessa estrutura para a gente, para vocês entenderem como essa norma ela é praticável nas empresas hoje. E por isso que a gente tem um número altíssimo hoje de empresas certificadas em sistema de gestão ambiental.
que há 10 anos atrás nós não tínhamos. Né? Nós não tínhamos. Então, percebeu-se que a gestão ambiental, além de trazer a responsabilidade socioambiental que todos nós precisamos ter, e as empresas também, como pessoa jurídica, eu também falo de gestão ambiental como estratégia e como resultado. Sim, gerir os aspectos hoje da sua empresa te dá resultado, te dá lucro. Te dá lucro. E as empresas começaram a entender isso de uma forma muito razoável depois de 2015, com essa nova versão da norma. Né? Então, para você ter uma ideia, a norma começa falando de contexto da organização. Né? Então, o que é o contexto? É onde eu estou, é a comunidade em que eu estou inserida. Né? Então, quais são as minhas práticas corporativas, né, que podem impactar esse meu contexto, essas partes interessadas que estão aqui do meu lado, né? A comunidade, um órgão ambiental, os meus fornecedores, os meus clientes, né? Por exemplo, eu trabalhei 15 anos num organismo de certificação e fazendo muita auditoria de recomendação, né? Que é aquela auditoria que a gente vai representando o órgão para dar o certificado, né? E aí, eu perguntava muito, o porquê que você está certificando a tua empresa em gestão ambiental? E aí eles falavam assim, muitas vezes, a grande maioria das vezes falava assim, não, porque meu cliente falou que, olha, se eu não for certificado, eu não consigo atender a ele. Então, esse poder de influência que as grandes organizações vieram fazendo ao longo de 10 anos para cá, motivou essas organizações, virou um fator de competitividade. Isso é muito importante, né? O Gustavo está até falando aqui, ó, existe ações na Bolsa de Valores com selo Green. Exatamente, exatamente. Existem protocolos de sustentabilidade que você só consegue fazer a verificação e a publicação se você tiver uma gestão ambiental muito bem estruturada. E aí, Vivi, partindo desse princípio, vê que coisa legal a norma traz. Ela traz essa ideia de você se enxergar no meio, na comunidade ali, no teu contexto. Aí ela traz um grande pilar que é a liderança. Ela fala, olha, tua gestão ambiental só vai ser boa se a tua liderança aqui for forte, entender, se ela propagar a gestão ambiental, se ela assumir o compromisso através da sua política e ela se envolver com essa gestão, né? E aí, eu digo que depois da liderança, o que a gente vai ter é uma coisa tão importante, tão crucial, que a norma nos remete a uma análise de risco. Olha que coisa interessante. Sim. Você vai dizer, mas Jaciara, risco ambiental? Sim, risco ambiental, que pode trazer risco para o negócio. Risco ambiental que traz risco para um negócio. Né? Então, por exemplo, se eu estou diante, né, de uma, por exemplo, eu dou sempre um exemplo muito, que para mim foi uma coisa que eu vivi na prática, né? Eu estava fazendo um trabalho de licenciamento para um cliente e ele tinha bases em vários locais do Brasil. E a gente sabe que, a depender do local, é mais fácil ou não você licenciar aquele local, né? E aí, por exemplo, se você hoje não possui uma licença ambiental, você não pode funcionar. Então, isso é um impacto que não é um impacto apenas para um setor, para um processo, é um impacto para a empresa como um todo, né? Então, eu preciso avaliar esses riscos. O que pode acontecer internamente nos meus processos que me impeçam de tirar uma licença, de trabalhar de forma correta, de forma adequada, né? Então, essa visão de risco e oportunidade que a norma trouxe fez com que a alta direção das empresas, elas se aproximassem mais da gestão ambiental por enxergar o meio ambiente como uma estratégia. A oportunidade também nasce aí, porque quando eu digo assim, olha, todos os meus concorrentes, eles são certificados e eu não sou. Eu posso estar perdendo o negócio. Né? Então, entendeu? É a certificação como um instrumento mesmo de gestão, transformador mesmo, de mercado, né?
salvo as questões políticas que estão ocorrendo, nas últimas 2 semanas, o que mais a gente ouviu falar foi de meio ambiente. Inúmeras represárias que o Brasil está sofrendo por uma política ambiental não muito transparente, vamos dizer assim. Não é o nosso objetivo aqui entrar nas questões políticas, mas é um cenário, é um contexto que não tem como a gente não comentar quando a gente fala de gestão ambiental, né? E aí, dentro dessa proposta da norma, esse caráter mesmo de risco, de oportunidade, que é um caráter estratégico, nos aproximou, nós gestores, nos aproximou da alta direção, nos aproximou da estratégia, nos aproximou da empresa como um todo, como se nós disséssemos assim para eles, olha, meio ambiente é mais importante do que nunca, porque a norma agora ela fala dessa estratégia, né? Então, essa versão 2015, ela trouxe muito isso, ela trouxe muito essa oportunidade, né? Ela traz o envolvimento das áreas de apoio, ela traz, por exemplo, um envolvimento muito forte com o RH das empresas, para que a gente possa treinar as pessoas, conscientizar as pessoas em relação às questões de meio ambiente. Então, a gente tem dentro da própria norma um pilar muito forte, voltado para a capacitação de pessoas, para a cultura de meio ambiente. Isso é muito forte mesmo, né? Ela traz uma preocupação muito grande com os controles operacionais, que são aqueles controles que a empresa adota para suas questões ambientais, né? Um exemplo muito simples, alguns anos atrás, eu estava indo para uma auditoria, né? E aí, vê que coisa engraçada. Quando nós estávamos no caminho já, né, do hotel lá para a planta, no meio do caminho nós cruzamos com um caminhão, né, um equipamento. E ele soltava realmente uma fumaça muito escura e tal. E aí eu até brinquei com o outro auditor que estava comigo, eu disse assim, só era o que faltava, né? Esse caminhão ser da empresa que a gente está indo auditar. Pra quê, minha filha? Olha, boca de auditor é pior que boca de mãe. Eu não sei, porque eu sou mãe, eu sou mãe auditora, então as minhas se misturam. Dito e feito, quando nós cortamos o caminhão, adivinha, a logomarca da empresa. Aí eu, caramba, não é possível uma coisa dessa, né? E aí, quando a gente vai para lá para entender quais são as rotinas de manutenção, qual é a preocupação que você tem, porque eu estou ali na estrada, eu estou fora do meu limite organizacional, mas se eu tiver um equipamento mantido, a minha missão ela vai estar dentro dos padrões aceitáveis da legislação, né? Sim. Então, assim, é mais do que uma questão legal, é uma questão mesmo voltada para aquilo que você acredita, para aquilo que você botou lá na sua política ambiental, né? Então, um outro exemplo recentemente também, já foi num cliente, a gente estava fazendo até um processo de homologação de uma cooperativa que recolhia os resíduos, né? E aí eles estavam com uma certa dificuldade, para licenciar, para tudo. E aí nós começamos a fazer um trabalho com eles, porque a nossa expectativa não era descartá-los como fornecedor, muito pelo contrário, nós queríamos dar a mão, né? Dizer, não, então vamos lá. Se você não sabe o que você tem que fazer para se regularizar, nós podemos te ajudar. Então, a gestão ambiental tem muito esse caráter hoje, né? Mais do que nunca, essa versão 2015, ela traz esse caráter estratégico. Estratégico para a empresa, estratégico para os fornecedores, estratégico para a comunidade, né? E quando a gente realmente vê no mercado uma empresa que tem o selo, né? A gente chama de selo, mas na verdade é um certificado, né? Tem o seu certificado de ISO 14001, você olha para aquilo ali, você fala assim, poxa, olha, aqui eu sei que existe uma dinâmica diferente. Existe uma dinâmica diferente, né? E aí a gente quebra um pouco, Vivi, aquela ideia de que, vê bem, aquilo que eu estava falando no início, né? Então eu tenho uma série de coisas que eu não faço na empresa, muito pelo contrário. As nossas rotinas, elas são ainda mais eficientes. Entendeu? A única diferença é que eu tenho mapeado ali todos os aspectos, né? Ou seja, o que é o aspecto? É aquilo que eu interajo com o meio ambiente. É algo que é intrínseco à minha atividade e que se eu não fizer uso, eu não tenho como operar,
né? Um exemplo de aspecto muito comum é o consumo de energia. Nós aqui, nós estamos consumindo energia, eu e você. A Sim. questão é, nós estamos consumindo de forma consciente? Quando acabar a nossa live aqui, eu tô aqui tô no meu quartinho aqui de estudo. Eu não posso apagar a luz e sair, e eu posso também deixar a luz acesa e a energia, ó. Na empresa funciona do mesmo jeito. Na empresa, a diferença é que a empresa vai dizer assim, olha, ou eu vou fazer uma campanha de conscientização, ou eu vou botar um adesivo, né? Ou às vezes, até melhor, vou botar um sensor de presença. Então, quando não tiver ninguém naquele ambiente, eu não preciso ter ele iluminado. É por isso que a gestão ambiental ela está muito atrelada ao uso racional de recursos. E quando eu faço o uso racional, automaticamente eu economizo. E eu não só economizo recurso, eu economizo dinheiro. Dinheiro, né? Eu tenho vários clientes que são certificados hoje, que têm projetos maravilhosos ambientais, e que a gente brinca muito, né? Quando a gente vai começar uma ideia de projeto ambiental, a gente vai falar assim, e o SAVE? O que esse projeto vai devolver? E quando a gente fala em devolver, é devolver dinheiro, é devolver resultado mesmo, né? É você mensurar esse resultado para a companhia. Então, como eu estava falando, essa versão nova, ela trouxe esse olhar muito mais estratégico, no sentido de proporcionar às organizações entender que ter um sistema de gestão ambiental, certificar a sua empresa num sistema de gestão ambiental, é bom para você, é bom para os seus colaboradores, é bom para a comunidade, é bom para todo mundo. É criar uma cultura diferente. É trazer uma cultura onde nós vamos conscientizar as pessoas de realmente fazer uso daquilo que elas devem fazer, né? Então, esse senso de responsabilidade, de sustentabilidade, esse comprometimento, esse envolvimento, ele é muito importante, Vivi, ele é muito importante dentro das organizações. E nós percebemos uma diferença muito grande quando nós temos empresas que são certificadas e que fazem o uso correto dessa certificação. Não é apenas um certificado na parede, como meus mapinhas mentais aqui, né? Ó, não é só um certificado na parede, né? É algo que a empresa vive. Ela vive aquilo, ela tem aquilo como uma primícia, como um valor. Ela não abre mão e ela faz disso a sua estratégia, né? E aqui no nosso estado hoje, eu tenho muito orgulho de dizer isso, nós temos muitas empresas que já acordaram para isso e que fazem um trabalho sério de gestão ambiental e que tem se diferenciado através de rotinas, de práticas realmente que fazem com que a gente se sinta muito bem. Um número interessante, Vivi, para a gente, por exemplo, né? Para você ter uma ideia, o quanto isso é importante, lá na Qualiseg, nós já passamos dos 2.500 auditores formados, né? Eu estava tentando resgatar uns números aqui antes do nosso bate-papo, e aí eu estava dando uma olhada, em média, 35% desses auditores, eles são auditores ambientais. Então, é um número bastante significativo, né? Talvez há 10 anos atrás eu tivesse uma disparidade enorme ali. Eu tinha, em média, 70%, 80% eram de qualidade, ou seja, as pessoas estão percebendo que fazer uma formação, por exemplo, na área ambiental, pode ser um grande diferencial, né? Seja você uma gestora, seja você uma bióloga, seja você um engenheiro, seja você, às vezes, um administrador. Entender um pouco mais sobre meio ambiente faz a diferença, né? No mundo corporativo, na empresa, às vezes, que a pessoa atua. Então, isso é muito legal, isso é um dado muito interessante, né? Que, além de você ter aí um aumento muito grande dos números de certificados, empresas certificadas, a gente percebe também um movimento muito forte no número de auditores se formando. Isso é muito legal, né? Essa questão da formação do auditor, porque ele acaba sendo um grande multiplicador desse sistema de gestão dentro das organizações. Falei muito, né, Vivi? Agora eu vou deixar você falar um pouco, né? Não,
é muito interessante, né? Porque você ter, de fato, esse foco na área ambiental, hoje é um diferencial, mas eu acredito que hoje tem sido um diferencial, além da evolução, né? Claro, de tudo, mas assim, o meio ambiente, ele vem se expressando, né? Ele vem sinalizando suas dores, e no que ele vem expressando, o ser humano diz, opa, se eu não olhar aqui, eu vou ser fulminado, né? Então, o meio ambiente, ele vem se dando respeito, né? Isso que você está falando é muito importante, porque quando a gente fala dessas questões dos fenômenos naturais, né, em si, né, os fenômenos naturais em si, eu me lembro que quando eu fiz gestão ambiental um pouquinho lá atrás, né, na faculdade a gente falava muito isso. E nós que éramos da gestão ambiental, da engenharia ambiental, é sempre aquele pessoal meio, que na época era meio utópico, né? Que aquilo nunca vai acontecer. Não, isso é utopia, né? Isso é. E nós estamos percebendo hoje na prática que não, né? O planeta vem dando suas respostas, né? Nós precisamos, de alguma maneira, tratar o nosso planeta de forma diferenciada. É por isso que eu reforço muito o compromisso das empresas hoje que têm um sistema de gestão ambiental. Elas realmente são empresas diferenciadas, elas são empresas que buscam práticas para reduzir os impactos, os seus impactos. Olha, Vivi, depois a gente vai conversar muito sobre isso. Tem projetos maravilhosos dentro das empresas, sabe? Reuso de resíduo, que na verdade não é um resíduo, gente, é uma matéria que está ali ainda que pode ser utilizada para outras coisas, né? Então, esse reuso, esse reaproveitamento que existe hoje, muita coisa que antes era literalmente resíduo, hoje não é mais. Hoje está virando matéria-prima, hoje está virando matéria para outras coisas, inclusive para outros negócios, às vezes dentro da própria companhia. Então, a gente consegue fazer essa transformação, né? Nós conseguimos fazer essa transformação. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante porque nós estamos indo de encontro a um conceito que lá atrás, né, a gente produzia e o que sobrava ia embora. E a gente sabe para onde ia, né? Ia para o lixo, né? Então, assim, estamos vivendo outro momento, um momento de que é muito mais necessário. E aí tem uma coisa muito interessante nisso que você trouxe, Vivi. Tem até uma consideração aqui da Júlia, ela colocou assim, ó, esse SGA para mim está sendo um desafio. Li as NRs da família 14.000 que tratam do tema, assim como as auditoриas de política. Opa, Júlia, não sei como começar, como criar o SGA. Júlia, vou te dar uma dica para você e para todo mundo que está nos assistindo. A melhor dica que eu te dou é focar na ISO 14001, de todas da família, a 14 é a que traz os requisitos, e é ela que vai fazer a certificação. E eu queria já aproveitar, já que você tocou nesse assunto, né? O André também colocou aqui uma coisa bem interessante, ó. Opa, depois eu vou fazer o seguinte, Vivi, eu sou meio ruim com esse negócio, depois você me ajuda, tá? A ler aqui, é melhor. Sim, sim. Depois você me ajuda. É o seguinte, Júlia, vê bem, e todos os demais colegas que estão aqui conosco. Nós temos um curso gratuito de ISO 14001 lá na Qualiseg. Então, basta vocês entrarem no nosso site, www.qualisegconsulte.com.br. Logo quando vocês entram no site, tem lá cursos. Lá tem um curso gratuito, gente, de ISO 14001. É um curso de 2 horas, é um curso com certificado. Certificado também é gratuito, tudo gratuito, tem e-book gratuito, tem material gratuito. E é muito legal porque é um curso que a gente vai fazendo requisito por requisito da norma, mas de uma forma que vocês conseguem entender o que ela traz para a gente. Porque às vezes você já vai direto para a formação lá de auditor, a formação do auditor é um pouco mais pesada, né? Então é legal vocês entenderem um pouquinho o que é a norma antes, né?
para poder enxergar os requisitos e como ela se comporta. E aí uma coisa que a gente estava falando, que a Vivi trouxe, que é essa questão da natureza, do comporte, e a gente estava falando também da questão do reaproveitamento, né, das rotinas, me fez lembrar uma coisa, Vivi, muito importante, que eu não falei, é que essa versão 2015, ela traz uma coisa chamada ciclo de vida, né? E o ciclo de vida é algo muito complexo. Para a gente que trabalha com a área ambiental, você como bióloga sabe disso melhor do que eu. Ciclo de vida é muito complexo, né? E aí, às vezes, o pessoal fica assim, ai meu Deus, eu vou ter que fazer toda a cadeia de ciclo de vida dentro da 14.001. Não é isso que a norma quer nos dizer. Ela quer nos dizer somente o seguinte, olha, pensa do início. É como a gente diz aqui no Nordeste, começa do começo. Do começo, né? isso. Começa do começo. Então, por exemplo, olha, eu vou comprar essa caneta, tá? Quando ela acabar, eu tenho onde descartar essa caneta? Eu preciso descartar essa caneta? Eu posso reaproveitar essa caneta? Então, é você pensar, não só no momento da compra. Ah, quero comprar, comprei. Mas o que eu vou fazer depois? Né? E aí a gente tem a própria política de resíduos sólidos, a famosa política reversa, que é tão polêmica, né? Enfim. Mas a questão da perspectiva de ciclo de vida é exatamente essa, né? E quando eu venho para o fornecedor de serviço, Vivi, isso é muito legal. Porque, por exemplo, a maioria das empresas hoje, elas não exigem a ISO 14001, mas elas exigem que você tenha comportamentos ambientais condizentes com a política dela. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, não adianta você, na sua empresa, você criar todo o seu SGA, todo o seu sistema de gestão, se você trabalha com um fornecedor que está aí sempre na mídia, como sendo aquele fornecedor que joga o resíduo dele onde não deve, que não tem uma cultura ambiental, atrelando a tua marca, o teu nome, aquilo que tu tem de mais forte, a um fornecedor que não mereceria ser o teu fornecedor. E isso a norma traz como uma palavra que eu acho maravilhosa. Ela chama de influência. Ela diz, traça teu ciclo de vida influenciando os teus fornecedores. Então, traz para junto de ti aquelas pessoas que também acreditam. E isso é tão interessante. Isso gera uma reação em cadeia organizacional tão forte que leva as empresas automaticamente a desenvolver seus sistemas de gestão ambiental. E, num primeiro momento, às vezes, nem certifica, mas começa a se preocupar com o meio ambiente dentro da casa dela. E isso vai gerando uma onda, né? E aí, quando eu faço isso dentro da minha casa, eu começo a gerar conscientização no meu colaborador. E aquele colaborador começa a olhar a casa dele. E aí nós seguimos essa... A Júlia, semana passada, falando de escola, eu tive experiências com a escola dos meus filhos, tem um programa de coleta seletiva muito forte, né? Então, tá na cultura deles já, eles são pequenos, 12 e 6 anos, mas veja, estamos formando uma geração já muito mais crítica, né? Então, é essa geração que vai fazer a diferença. E no mundo corporativo, as pessoas que estão lá, muitos já estão fazendo a diferença. Tanto no mundo corporativo, como também nas suas residências. Porque a empresa está trazendo essa cultura, vai colocando essa cultura, vai desenvolvendo esse senso de preocupação, né? Por exemplo, trabalhando com alguns clientes, nos projetos de ideia ambiental, as melhores ideias vêm do chão de fábrica. Verdade. As melhores ideias vêm do chão de fábrica, sabe? Quando você reúne a equipe ali e fala, pessoal, olha, vamos iniciar o nosso ciclo de ideias do ano, né? E você cria ali todo um envolvimento. Então, aquelas pessoas que estão trabalhando ali no dia a dia, sabe? Olha, se a gente viesse aqui nessa máquina, colocasse uma trava aqui, essa rebarba não saía. Mas é uma rebarba que sai 10.000 vezes em 24 horas. Que gera quilos por semana, que podem gerar toneladas no ano.
Aí você me diz, é só uma questão ambiental? Não é, é uma questão de lucro, de resultado. Então, esse sistema de gestão, quando muito bem estruturado, e a norma traz isso, ela traz essa possibilidade de estrutura, Vivi, ele consegue trazer para a empresa resultados tão significativos que a alta liderança não quer se afastar disso, não quer, porque percebe que as vantagens elas são muito maiores do que, vamos dizer assim, o trabalho, porque dá um pouquinho de trabalho, não vamos dizer que não dá, não dá, manter um sistema de gestão dá trabalho, mas vale a pena cuidar disso com carinho, porque os resultados eles são muito satisfatórios, entendeu?